meu trabalho, apesar de eu atender todos os públicos, de uma forma muito, maior do que homens, né, o público é muito maior, de mulheres que vão ao consultório, porque as mulheres têm um olhar muito do cuidado, da antecipação, o que é diferente do público masculino, que acaba mais resolvendo depois que o problema acontece. Mas uma coisa que eu percebo, na minha prática de vida e na minha prática profissional, é o quanto nós mulheres precisamos lutar para ter um espaço de cuidado, não só dentro do ambiente de trabalho, como dentro do ambiente doméstico, né. Então a gente tem muito mais um olhar cuidador do que um olhar de cuidado para nós mesmas, né. Então é uma palavra que eu uso sempre muito com as mulheres que eu atendo é: "Seja gentil com você mesma", né, como se você fosse sua melhor amiga. E muitas vezes nós mulheres temos um olhar para a gente um pouco menos gentil do que deveria, né. Então as mulheres costumam se preocupar com a alimentação que o filho vai levar para a escola, um lanche escolar, ou se tem a refeição à noite para todos ao chegar em casa ter o jantar, mas dificilmente ela se preocupa com o bem-estar dela. O filho vai para a escola tendo tomado café da manhã, ela sai tendo tomado um café e sai correndo, porque para ela não deu tempo. No ambiente de trabalho é a mesma coisa, muitas vezes tem um colo, tem um abrigo para um colega de trabalho que está passando por alguma dificuldade, e ela não se olha com essa mesma gentileza, e muitas vezes não leva um lanche para ela ou muito mal se preocupa com o que ela vai almoçar, no dia a dia de trabalho, porque não olha para si com a gentileza que ela deveria. E aí, como é que essa mulher que muitas vezes ela olha para o outro e esquece de olhar para si mesma, como é que ela pode começar a mudar esse tipo de padrão de comportamento, começar a perceber a si própria? É muito peculiar isso, porque muitas vezes, a mulher ao chegar no consultório, ela já percebe que ela precisa de ajuda, né. Nós costumamos ser mulher maravilha, então a gente sabe que resolve tudo e pode tudo, e às vezes quer estar em vários lugares ao mesmo tempo. Quando essa mulher, se dá conta de que para ela cuidar bem do outro, ela precisa cuidar melhor de si mesma e isso não é um ato de egoísmo, tudo fica mais fácil. Aí eu já consigo trabalhar um pouquinho mais. Ou quando ela chega no momento de cuidado com a própria saúde, porque alguma coisa já não está bem encaixada, que pode ser até esteticamente, ela não está confortável dentro da composição corporal dela, mas pode ser porque o rendimento dela no trabalho não está dos melhores. Se eu tenho uma mulher numa transição menopáusica ali depois dos 45 anos, ela percebe que tem uma queda de memória e capacidade cognitiva, muitas vezes, tem um brain fog que a gente chama, como se fosse alguma névoa mental, e muitas vezes essa mulher, ela está no ápice da carreira, né, em que ela tem algumas pessoas sob o seu comando, ela precisa coordenar reuniões muito importantes, apresentação, ou ela precisa viajar, ela precisa estar bem disposta, e muitas vezes nessa transição da menopausa também acontece uma alteração do padrão do sono. Então, muitas vezes, quando tudo isso começa a acontecer, é que ela se dá conta de que ela está, às vezes, um pouquinho atrasada. Ela poderia ter olhado para isso um pouco antes, né. E aí, quando a gente vai para a alimentação e como isso se conecta, inclusive quando a mulher percebe que para fazer grandes viagens, eu tenho uma mulher executiva e que tem, né, precisa estar em vários estados ou países em função do trabalho dela, se ela não tiver uma massa muscular adequada, e ela não conquistou isso ao longo da vida, ela também tem uma queda de rendimento no trabalho, porque muitas vezes ela não consegue estar ministrando uma palestra ou em apresentações durante muito tempo, né.